Quando você começa a viajar, o que vem à cabeça é a realização de um sonho. Todo o planejamento que você fez agora virou realidade. E a partir desse momento, essa é a sua nova vida. Se você tem intenção ou só curiosidade de viajar ao mundo, mas não sabe os reais custos envolvidos, esse vídeo é para você. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que existe um grupo de gastos antes e depois de você virar nômade. Por grupo de gastos eu estou dizendo literalmente classificações de gastos que você tem na sua vida, digamos assim, fixa e depois na sua vida nômade. Na vida fixa, esses aqui são os gastos que você muito provavelmente já está familiarizado. Água, aluguel, atividades físicas, celular, condomínio, farmácia, gastos com carro, gastos para casa, internet, lazer, luz, plano de saúde, restaurante, streaming, supermercado, taxas bancárias, telefone, transporte particular e transporte público. Quando você começa a viajar, alguns desses gastos começam a sumir, porque realmente não faz sentido você ter. Então, por exemplo, sei lá, gastos com telefone fixo. Você não vai ter mais isso. E outros eles ficam condensados num gasto só. Então, por exemplo, água, aluguel, condomínio, gastos para casa, internet, luz. Tudo isso pode virar simplesmente um gasto chamado hospedagem, que é quando você vai pagar um Airbnb e já vai vir com tudo isso incluso. Você não vai precisar se preocupar com nada de conta com relação à casa que você está pegando. O valor que você paga já cobre todos esses gastos. Em compensação, vão aparecer novos gastos, coisas que você de repente só pensa quando vai sair de férias. Então estou falando aqui de chip de celular, hospedagem, lavagem de roupa, seguro viagem e taxas de saque. Eu sei que alguns desses muito provavelmente você já lida no dia a dia, a taxa de saque é um deles, mas vai ficar bem mais comum para você no futuro, né, quando você virar nômade. Antes, quando eu morava em Botafogo, no Rio de Janeiro, foi lá em 2019, quando eu saí de lá, vendi todas as coisas que eu tinha no apartamento, fiz um bazar no dia do meu aniversário, foi meio que uma coincidência, assim, para poder comemorar com os meus amigos e tal, mas foi muito importante isso para poder até mesmo ajudar a levantar dinheiro, né, para viagem. O meu custo de vida na época girava em torno de R$ 6.000. Então, todos esses gastos aqui que eu tô falando de aluguel, conta de luz, conta de telefone, ficava em torno de R$ 6.000. Eu gastava bem mais do que isso, porque eu saía bastante com os meus amigos. Gostava muito de passear, de ir para restaurante, beber, esse tipo de coisa, né? Mas, no final das contas, acabou que o custo de vida, quando eu otimizava ele, né? Eu olhava realmente o que é um custo de vida, o quanto que custa para mim simplesmente existir aqui em Botafogo, onde eu tô morando agora. E ficou em torno de R$ 6.000. Sendo que depois disso, agora tem mais de 4 anos de vida nômade e vários países que a gente pôde viajar, que a gente pôde experienciar, aí eu tenho reunido também todos os gastos médios para comparar com esses de Botafogo, quanto que ficou a média dos gastos em todos esses países. Então vou falar aqui o país e o período, mais ou menos um ano que a gente ficou. Não vou falar nem o período de mês, não. Vou falar o ano porque fica mais fácil, mais simples aqui pra gente. Lembrando que isso daqui é uma média de gastos mensal e esse gasto eu tô dividindo para 2 pessoas. Na época estava a Barbs e eu viajando juntos. Então esse gastos aqui, para você saber o valor individual, você teria que dividir por 2. Itália em 2019, R$ 5.660. Canadá 2019, R$ 7.510. Sérvia 2020, R$ 4.786. Portugal 2020, R$ 6.214. Brasil em 2021, R$ 5.700. Argentina em 2022, R$ 5.771. Colômbia em 2022, R$ 5.488. Canadá em 2022, R$ 5.018. Inglaterra em 2022, R$ 4.686. Então você percebe que com o passar do tempo a gente foi conseguindo otimizar os gastos. Então, por exemplo, o Canadá, que a gente foi em 2019, a gente gastou R$ 7.500, arredondando para baixo aqui. Já em 2022 ficou em 5.000. Então foi mais de R$ 2.000 de economia aqui, fazendo coisas que pra gente realmente incorporaram pro nosso estilo de viagem, sabe? Então por isso que a gente vai falar agora das melhores formas de economizar. São 3 basicamente aqui para a gente poder simplificar o nosso entendimento. O primeiro é slow travel. Slow travel é simplesmente o fato de que você viaja devagar, né? Literalmente é isso, slow travel, viajar devagar. Quanto mais lentamente você troca de país,
menos gastos você começa a ter com principalmente logística e hospedagem. Logística porque você vai entrar no país e aí, por exemplo, sei lá, uma semana depois você vai sair dele e já vai para outro, você vai pagar caro na passagem, seja de avião, seja de ônibus, de trem, seja lá como é que você entrou e vai sair do país. Agora, se você ficar um mês, já fica mais barato. Se você ficar 2 meses, mais barato ainda. 3 meses, mais barato ainda. Qual que é o limite? É o visto do país que você está entrando, ou da área, né? Como, por exemplo, a zona de Schengen ali na Europa. Em média, ficam normalmente 3 meses de permissão para você ficar como turista no país que você está entrando. Pelo menos 2 meses, eu garanto que para o nosso estilo de vida, ele é um pouco mais adequado para você entender como que funciona a cidade, você pega os macetes de onde é o mercado mais barato, qual que é o dia legal para você passear, esse tipo de coisa. Então, realmente, esse período de slow travel, né, esse período que a gente começou a aplicar o slow travel, começou a trazer mais redução de gastos pra gente. Primeiro, para essa parte da logística, né, passagem que eu falei, e outra que quando a gente começou a negociar Airbnb com os donos, né, dos anfitriões das casas, uma coisa é você negociar 1 mês, outra coisa é você negociar 3. Então as pessoas se tornavam muito mais flexíveis e as economias assim ficavam absurdas. Então na Itália mesmo a gente via economias que ficavam aí quase entre 40% e 50% do gasto original, simplesmente porque a gente ia ficar mais tempo do que o normal. E também tem a vantagem de que quando você fica mais tempo nos lugares, você consegue aproveitar e conhecer os pontos turísticos do país, da cidade específica que você está, em dias e horários mais vazios. Sabe aquele negócio de ir no museu no dia que é grátis? Ah, putz, eu só tenho 2 dias nessa cidade aqui, quero muito ir no museu, mas o dia que é gratuito é depois que eu for embora, sabe? Então a gente podendo ficar mais tempo nas cidades, a gente conseguia pegar macetes de como é que os locais visitam esse museu? Ah, não, na quarta-feira é assim, uma vez ao mês eles fazem não sei o que e tal. E aí a gente foi vendo os pontos turísticos, esse tipo de coisa, começou a ficar um pouco mais simples e mais fácil e mais barato. House sitting foi outra forma que a gente encontrou para poder economizar bastante. Basicamente é você ficar na casa de alguém, literalmente na casa de alguém, enquanto essa pessoa está viajando. Uma troca que você faz, né? Você paga uma anualidade na plataforma. Temos um link com desconto aqui para vocês. Na época a gente pagou R$500. Da última vez eu olhei, o plano que a gente pegou estava em torno de 700. Então, enfim, tá num preço bacaninha aí, pensando que você gasta isso uma vez ao ano. Então, se você pensar a economia que você tem, indo para os países que você pode ir e pagando R$700 ao invés de pagar, sei lá, R$3.000 de hospedagem vezes 12 meses no ano, cara, assim, é um gasto absurdo, né, que você vai ter em comparação a uma taxa única que você pode aplicar para quantos lugares você quiser, você pode ficar quantos lugares você conseguir, não tem problema nenhum. A gente tem todo um perfil de estratégias e coisas que você pode fazer, temos um vídeo já pronto para isso, além desse link na descrição que eu já falei, mas acho muito importante assistir esse vídeo também. Desde que a gente montou o perfil até a gente conseguir o primeiro lugar, se passaram 2 dias. Em 2 dias. O primeiro lugar foi o quê? Canadá. Aí a gente faz o cruzamento lá com a economia que eu falei que a gente fez em 2022. No Canadá, da última vez que a gente foi, a gente já voltou fazendo house sitting no Canadá. Então essa já foi uma economia absurda. Inclusive a gente foi 2 vezes para essa mesma casa e foi maravilhoso. A primeira vez a gente ficou 2 meses e na segunda 3 semanas mais ou menos, assim. E foi assim que a gente conseguiu conhecer lugares novos, lugares diferentes, como a Inglaterra, por exemplo, que é um dos lugares mais populares para você fazer house sitting, onde eu sei que gastaríamos muito mais para poder ficar hospedados ali, e foi uma economia absurda, assim, foi um dos países mais baratos, realmente, estou conferindo aqui agora, foi o mais barato que a gente ficou em toda a vida nômade, sabe? Então a gente está falando de um país extremamente caro, com uma moeda muito forte, e ainda assim pra gente foi o país mais barato. House sitting na veia, cara. Por último, a Wise. A Wise é uma solução que é basicamente uma corretora de câmbio, uma casa de câmbio que fica dentro do seu cartãozinho verde que você anda pelo mundo. É a melhor maneira de você lidar com dinheiro no exterior. Ela tem taxas competitivas, então os valores que aparecem ali para ela, para quando você for fazer o câmbio, são muito bons, assim. Se não for o melhor do mercado, é tipo o segundo melhor daquele momento. A grande questão dela é que é super simples, muito fácil de você usar. Você tem um cartão multimoeda que é aceito em mais de 160 países. Você tem conta na Wise, no seu aplicativo, que você pode abrir para mais de 40 moedas pelo mundo inteiro. Você pode receber em várias moedas fortes, aí, tipo dólar, em euro, em
Libra, esse tipo de coisa. Então, facilita muito para você, de repente, prestar serviço para o exterior, ou quer começar a prestar serviço para o exterior. E, basicamente, é a conta que todo nômade digital utiliza, assim. Então, todos os brasileiros que a gente conheceu, que já estão na estrada há um tempo, e nômades digitais estrangeiros também, estão lá usando a Wise. É uma baita de uma solução para todo mundo, assim. É simples, é segura, é uma forma muito boa de você economizar, com certeza. Isso daí teria me economizado mais de 10 mil reais em taxa no primeiro ano se eu tivesse usado a Wise. Então agora deixa aqui a sua dúvida, quero saber como é que eu posso te ajudar um pouco mais. Um beijo no seu passaporte e até o próximo vídeo.